Jornal da Rede Alesp. Segundo dados do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em 2019, mais de 50% dos brasileiros acima de 25 anos não tinham concluído o ensino básico. Uma maneira de conseguir concluir essa etapa de ensino é fazer o ENSEJA, o Exame para Certificação de Jovens e Adultos. Mas como é que é feito esse exame? Vamos conversar com Priscila Campos, coordenadora pedagógica. Bem-vinda, Priscila. Explica pra gente, por gentileza, como funciona o ENSEJA. Obrigada pelo convite. Bom, a prova do ENSEJA ela é feita com o objetivo de dar o certificado de conclusão tanto do ensino fundamental quanto do ensino médio, né? Nós tivemos as inscrições encerradas no dia 25 agora de janeiro e o acontecimento da prova vai ser no dia 26 de abril. O intuito dessa prova é para jovens e adultos que estão em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho ou até mesmo para aqueles que já estão incluídos no mercado de trabalho, porém procuram dar um up na carreira, né? Uma melhora no seu currículo. Pois é, Priscila. E qual que é a diferença, então, com relação a quem não terminou o ensino fundamental e quem não completou o ensino médio? Como é que são feitas essas provas? Como a pessoa deve proceder? Bom, a diferença entre a prova do ensino fundamental e do ensino médio são poucas, né? A diferença entre elas é a cobrança de algumas disciplinas, né? A prova do ensino fundamental, a gente tem a cobrança aí de disciplina de artes, educação física, já na do ensino médio, não. E o conteúdo, né? A abordagem da prova, né? Então, o nível de ensino entre uma e outra. Porém, ambas têm a mesma quantidade de questões, são questões múltipla escolha, mais uma proposta de redação. Então, a diferença entre as duas são bem poucas mesmo. E quem se inscreveu para a prova do ensino médio, né, e não terminou o ensino fundamental, realizando a prova do ensino médio, essa pessoa, esse candidato, consegue o certificado tanto do ensino fundamental quanto do médio. Agora, Priscila, tem algum limite de idade ou mesmo uma pessoa que abandonou os estudos muitos anos atrás pode fazer o ENSEJA? Pode sim. A inscrição para o ensino fundamental, o candidato precisa ter 15 anos completos e para o ensino médio, 18 anos completos. Agora, Priscila, uma outra questão. O que é preciso fazer nesse momento, então, ou para quem está pleiteando essas provas? Só o estudo? Há como fazer um estudo online com alguém? Como é que funciona, então, se preparar para esse processo, para essa prova? Bom, a gente entende, né, que é um grupo aí de pessoas que largaram, enfim, não tiveram oportunidade de concluir os estudos há um tempo atrás. A minha sugestão, né, as pessoas que estão aí se preparando para a prova, o primeiro passo é entender os conteúdos cobrados nesse exame, né, para focar naquilo que de fato vai ser cobrado e não perder tempo com conteúdos que não serão abordados nas provas. E o segundo passo é criar ali uma rotina de estudos, entender o tempo livre disponível para poder se dedicar aí a essa preparação, né? Hoje a gente tem a tecnologia ajuda muito nessa questão da preparação, né? Disponibilizando aí cursos gratuitos, inclusive o Descomplica disponibiliza um curso de forma 100% gratuita para essa preparação, né? Então a gente tem aí ajuda de podcasts, de aulas, videoaulas para as pessoas assistirem quando e onde quiser. Então, a gente tem aí essa tecnologia ao nosso favor, né? Mas é muito importante entender quais os conteúdos serão abordados, uma vez que são pessoas que estão muito tempo fora da sala de aula, né? Se preparar com um objetivo. Priscila, diante disso que você está falando, me bate uma curiosidade. Algumas pessoas que abandonaram os estudos há muitos anos, elas já têm uma idade um pouco mais avançada. São pessoas que, quando estudavam, o ensino era algo bem tradicional, ali com lousa, caderninho de anotação. Hoje a gente sabe que a tecnologia ela vem entrando cada vez mais no ensino. Você acha que essas pessoas que estão há muito tempo paradas, elas podem enfrentar algum tipo de dificuldade até
psicológica para conseguir novamente entender isso que você falou, de o que precisa ser estudado, o que precisa ser tomado como prioridade na hora de estudar, voltando a estudar, o acompanhar as aulas, né, o obedecer às regras ali de ensino? Você acha que, de repente, essa pessoa precisa também de até um pouco de orientação psicológica de como fazer essa volta às aulas? Sim, como você mesmo disse, né? Muitas pessoas até mesmo não têm tanto acesso assim à tecnologia, né? Infelizmente, hoje a gente sabe que pessoas não têm esse acesso ou 100% o dia todo. Então, o ideal é buscar ajuda, né? Com familiares, com amigos que possam orientar essas pessoas possam ajudá-las a ter acesso a essa informação, né? Hoje a gente pode até mesmo buscar esses conteúdos que serão cobrados e estudar em livros, em artigos, em revistas. Mas o ideal é que essa pessoa busque uma ajuda, né, seja de familiar ou amigos, para poder aí se preparar para essa prova. Agora, porque realmente são pessoas que estão muito tempo fora aí da escola, da sala de aula, né? depois de feitas as provas, não é, Priscila? Como é que funciona? Por exemplo, quem faz a prova do ensino fundamental pode, num segundo momento, como é que funciona para depois se matricular, então, para o ensino médio? Quem fez a prova do ensino médio foi aprovado, ok. Como ele pode, talvez, um pouco mais para frente, prestar a prova para um vestibular? Como é que funciona esse processo? Então, o gabarito das provas do INSEJA, ele fica disponível no portal do INEP 10 dias depois do acontecimento das provas, né? O resultado, ele não, no edital, ele não está ali especificando quando vai sair o resultado, mas é interessante o candidato ficar de olho no portal para ter acesso, através do CPF, né, ao resultado da prova. Após isso, a pessoa ela pode se inscrever em vestibulares, enfim, até mesmo no Enem do próximo ano, né? No próximo ano, até mesmo, porque a inscrição do Enem começa ali em maio, então essa pessoa com o certificado do ensino médio, ela pode sim se inscrever tanto no Enem quanto em outros vestibulares. O INSEJA é um exame nacional, né, Priscila? Isso. E me diz uma coisa, existe alguma região do país que tem o maior número de pessoas nessa condição, que abandonaram os estudos ali no ensino básico ou fundamental, que hoje precisa do INSEJA para voltar à ativa em sua educação? Existe um estado que tem o maior número desse tipo de pessoas ou meio que é igualitário em todo o Brasil? Existe sim, existem estudos, né, por região. A região ali, da galera do Amazonas ali, é o que tem um número maior aí de pessoas que largaram os estudos e precisam dessa prova, né, para poder concluir tanto o ensino médio quanto o fundamental. Você falou que o Amazonas talvez seja o estado aí mais crítico. São Paulo tá bem nesse ranking ou aqui também tem muita gente que abandonou os estudos, às vezes para ir trabalhar ou por algum outro motivo? Sim, também está nesse ranking. Inclusive, foi feita uma pesquisa nos últimos 3 anos. São Paulo, em 2019, ficou com 40%, a região sudeste, né? Ficou com 40% de inscritos no INSEJA. Agora, uma outra questão, Priscila, né, o Fábio falou sobre essa questão nacional, de como funciona. Hoje, qual é o pensamento, então, de políticas públicas com relação à educação? Nesses últimos meses, né, se falou tanto e tem se falado tanto sobre educação, como essas crianças, adolescentes e jovens terão esse impacto de ter as aulas em casa, não presencial. Pensando numa população vulnerável, que não tem esse acesso à internet, que tem mais dificuldades também nessa questão de ir à escola, ter um acesso à educação, o quanto ter essa prova ou que as pessoas conheçam que há essa possibilidade pode ajudar nesse processo, ou é preciso pensar no antes? É preciso se pensar em como incluir essas pessoas na educação básica, para depois pensar em um processo como o INSEJA, que é para correr atrás do tempo perdido.
Sim, como você disse, primeiro a gente precisa dar um passo para trás para depois para frente, né? Conseguir incluir essas pessoas, sim, dentro já da sala de aula, elas terem um ensino de qualidade, né? A gente percebeu aí que 2020 foi um ano atípico, então a evasão escolar provavelmente, ou quase com certeza, foi muito grande, né? Então, acreditamos que a inscrição, a procura para o Enseja seja muito grande por conta disso, né? Pessoas que largaram a escola e estão correndo atrás aí de um certificado do ensino fundamental ou médio. Mas o ideal é que políticas públicas sejam implementadas para que essas pessoas sejam inseridas na sala de aula e consigam terminar os seus estudos dentro de um ano letivo e não através de uma prova. Essa prova, ela é um recurso para quem largou a escola há muito tempo, né? Para quem não teve oportunidades lá atrás, né? Hoje, a gente tem muitas ferramentas a nosso favor, né? Seja tecnologia ou não, para ajudar a colocar a educação como ponto principal ali dentro dessas políticas, né? Mas tendo em vista que muitas coisas não acontecem como gostaríamos, a prova do Enseja, ela é um caminho ali para a gente conseguir aí esse diploma. Ajuda, é uma boa, sabe? Mas o ideal é que essas pessoas consigam, esses jovens vão para a sala de aula. A prova do Enseja, a gente acredita que é mais específica para as pessoas que estão fora da sala de aula por muitos anos e precisam, de fato, de um emprego, precisam ter uma melhoria de renda, né? Uma melhoria de salário. E aí a gente entende que dentro do currículo, o certificado, né, de escolaridade, ele ajuda muito com relação a isso. Priscila, eu tenho uma curiosidade. Eu quero me aproveitar aí da sua experiência como coordenadora pedagógica e quero que você fale para a gente que tipo de cuidado professores que lidam com estudantes que já não são as crianças, os adolescentes, né? Estudantes adultos, né? Pessoas que pararam de estudar em algum momento e voltaram a estudar só mais velhas, com mais experiência, né? Que tipo de cuidado esses professores têm que ter? Porque eu acredito que seja uma forma de ensinar, uma forma de lidar com esses alunos bem diferente de quando eles são crianças, adolescentes, né? Quais os cuidados que você gostaria de destacar? Então, a linguagem é muito importante, né? A gente tem que ter em mente que são pessoas que estão muito tempo fora da sala de aula. Então, é essencial que o conteúdo ele seja abordado, ele seja exposto bem beabá mesmo, né? Vão surgir muitas dúvidas, então relembrar muitos tópicos, muitos temas anteriores, ter esse cuidado com a linguagem, com a abordagem, né? E ter bastante paciência com essas pessoas que estão ali praticamente começando do zero, né? Que tem muitos temas, muitos assuntos que foram dados há muitos anos atrás, a gente não tem aquela lembrança. Então, revisar alguns pontos e ter mesmo esse cuidado ali para transmitir o conteúdo de forma mais leve e mais tranquila, né? Para esse público. Até porque, né, Priscila, eu fico imaginando que essas pessoas que voltam a estudar já com um pouco mais de idade e que já abandonaram uma vez ou abandonaram outras vezes os estudos, se de repente ali não tiver uma empatia com os professores, se não tiver ali um entendimento, as chances de eles perderem a motivação e abandonarem mais uma vez os estudos é grande, né? É grande, sim. Então, é bem isso, ter empatia, ter a paciência mesmo de ensinar, né? Então, eu parto do princípio de que se o professor está na sala de aula, ele ama ensinar, né? Ele gosta daquilo que ele faz, então ele vai ter esse carinho, esse cuidado para transmitir ali esse conteúdo. E uma vez sabendo que é para esse público, né? Então, tem que estar, assim, preparado para lidar com esse público, né? Para transmitir esse conteúdo de maneira tranquila. Uma outra curiosidade que eu tenho em relação à tua experiência como coordenadora pedagógica. Nesse momento de pandemia, Priscila, a gente se voltou muito para o trabalho home office e para o ensino à distância também, né? Então, hoje em dia, tem muita gente aí que só consegue estudar porque o ensino está sendo à distância. Até mesmo a volta às aulas está aí ameaçada por liminares, a volta presencial, né? O que você acha sobre o ensino à distância? Ele responde realmente às expectativas, tanto por parte de professores quanto de alunos, ou ainda está aquém das necessidades? Eu acho que ele atende, sim. Eu acredito que atenda sim, tá?
mas isso parte muito do indivíduo. A pessoa que se identifica, que consegue acompanhar um estudo, né, um ensino à distância. Muitas pessoas ainda preferem estar dentro da sala de aula, com um professor ali, com um quadro negro e tudo mais. Mas o ensino virtual, ele atende tanto quanto o presencial, né? Todo esse acompanhamento, toda essa transmissão ali de conteúdo feito remota funciona desde que a pessoa tenha acesso a uma boa internet, a uma ferramenta, né? Seja um computador, seja um celular, para poder assistir aquele conteúdo, né? Não adianta a gente ter uma internet que vai falhar, enfim, um aparelho que não vai nos ajudar ali a ter uma boa visibilidade daquilo, né? Mais estressa do que ensina. Então, é bem equivalente, desde que o indivíduo se identifique e consiga, assim, acompanhar de maneira virtual. Mas ainda tem pessoas que preferem, de toda maneira, estar presencialmente. Mas é um desafio, então acredito que em 2020 todos tiveram esse desafio e acabaram até tomando gosto por esse formato aí de ensino, né, de forma virtual. Perfeito. Priscila Campos, coordenadora pedagógica, falando um pouquinho sobre esse tema tão importante para a gente, o Enseja, claro, mas também educação no geral. Obrigada pela sua contribuição hoje, Priscila.